de hoje vai ser porcentagem, que nós já discutimos em aulas anteriores e hoje nós vamos dar continuidade, tá? Então, os nossos objetivos da aula de hoje são retomar discussões feitas em aulas anteriores sobre as diferentes representações de números racionais, na forma fracionária, decimal e percentual. Também iremos resolver problemas envolvendo porcentagens e calcular porcentagens utilizando diferentes estratégias de cálculo. Tá? Então, agora, veja aí todo o material que você vai precisar para a nossa aula de hoje. É o seu caderno de matemática, né? Ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Tá? Então, registre aí no seu caderno a data de hoje, o conteúdo e a gente já continua. E aí, anotadinho no seu caderno? Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente já discutiu sobre porcentagem nas aulas anteriores. Então, a primeira delas é com relação à representação da porcentagem, né? Que poderia ser na forma fracionária ou na forma decimal. Né? Na forma fracionária, lembrando que era sempre com o denominador 100, né? Era porcentagem, mas se fosse possível, a gente podia simplificar a fração. Né? E na representação decimal, por ser centésimo, a gente representava com 2 casas após a vírgula. A não ser quando o número terminava com 0, né? Que daí esse 0 não é necessário aparecer. Pode aparecer ou não, tanto faz. E nós também discutimos algumas ideias com relação ao que as porcentagens representam. Né? Então, quando eu falo em 100%, eu estou falando de tudo, estou falando do meu total. Então, 50% vai ser a metade, né? Determinada quantia dividida ao meio. Né? Se eu vou comprar alguma coisa e está com 50% de desconto, eu já sei que eu vou pagar metade do preço. Tá? 25% é a metade de 50%. Então, a gente dizia que era a metade da metade. Ou a quarta parte do total, também poderia ser. E o 10%, que apareceu em algumas problematizações que a gente fez, é a 10ª parte do meu total. Tá? E nós também vimos como calcular porcentagens utilizando diferentes estratégias. Então, nesse exemplo que a gente fez numa aula anterior, que nós tínhamos que calcular 70% de 50 kg. Quando a gente usou fração, a gente representou 70% como 70 centésimos, né? E ainda dava para simplificar essa fração, que fica 7 décimos. Então, bastava eu calcular quanto que é 7 décimos do meu total, que nesse caso era 50 quilos. Né? Então, eu dividia esses 50 em 10 partes iguais, e dessas 10 partes eu pegava 7, que me resultava em 35. Se eu optasse por resolver na forma decimal, também vai chegar no resultado 35, mas de uma maneira diferente, né? O 70% na forma decimal é 0,70 ou só 0,7, porque esse zero aqui no final não vai alterar o valor do meu número, né? Então, bastava eu multiplicar esse número decimal pelo meu total. Meu total, nesse caso, era 50. Multiplicando por 0,7, a gente chegava no 35. Ou ainda, a gente tinha uma terceira estratégia, que era usando o raciocínio proporcional, né? Sem usar fração, sem usar decimal. Bastava a gente fazer multiplicações e divisões
para chegar na porcentagem que a gente queria. Então, aqui no caso, eu tinha que o meu total, né, o 100%, era 50 quilos. Mas eu queria calcular quanto que era 70%. Então, o que eu fiz? Eu peguei as informações e dividi por 10, obtive 10%, que equivale a 5 quilos. E multiplicando esses valores por 7, a gente tinha 70%, que equivale a 35 quilos. Tá? Então, qualquer um dos caminhos levava ao mesmo resultado. Tá? Então, para ver se você se lembra direitinho, qual maneira você acha melhor, ou ainda, se você resolve porcentagem de uma outra maneira que não seja uma dessas que eu apresentei aqui, vamos para a nossa primeira proposta de hoje, que diz o seguinte. Ó, essa questão talvez você já tenha visto aí na sua escola. Ela foi da prova Curitiba, né, de 2020 e 2021. Diz assim: uma loja fez o seguinte anúncio: comprando a TV à vista, qual será o valor desse desconto em reais? Então vamos ver lá o anúncio. Ó. É propaganda, uma promoção de Black Friday. Uma TV de 43 polegadas custa R$ 1.600. Porém, nessa promoção, se você pagar à vista, vai ter 25% de desconto. E aí, você consegue determinar qual é o valor desse desconto? Vai um tempinho aí para você. E aí, você conseguiu descobrir qual o valor do desconto aqui? Esse 25% corresponde a quantos reais que ele vai ter de desconto? Vamos ver? Então lá, eu pensei numa estratégia assim para resolver. 25% é a mesma coisa que a quarta parte do meu total, né? Porque é metade da metade. Então, eu podia pegar o preço da televisão, descobrir a metade desse preço, e então a metade da metade. Veja lá, o preço era R$ 1.600. A metade de 1.600 é R$ 800. Mas eu vou precisar da metade de R$ 800, que é R$ 400. Então, o meu desconto aqui na televisão seria de R$ 400, que era aqui o item C, né? A terceira alternativa. Você pensou nesse jeito de resolver também? Ou usou uma outra estratégia? Usou fração, usou número decimal, usou raciocínio proporcional ou alguma outra técnica? Né? Existem várias maneiras de fazer. Espero que você também tenha conseguido chegar aqui nos R$ 400 de desconto, tá bom? Então, vamos agora para o item B.
Agora que a gente sabe qual foi o desconto que a gente calculou que foi de R$ 400, quanto que eu vou pagar por essa televisão à vista? Faz aí e a gente já confere. E aí, descobriu quanto que vai ser pago nessa televisão? Então vamos ver. O preço da TV era R$ 1.600. Nós já calculamos no item anterior que o desconto é de R$ 400. Então, basta a gente calcular, né? Quanto que vai dar 1.600 menos 400? Você também aí chegou no resultado 1.200? Então, espero que sim, ó. Então, com esse desconto, ao invés de pagar R$ 1.600 pela televisão, será pago R$ 1.200, tá bom? E vamos agora para a nossa próxima proposta, aonde não teve um desconto. Veja lá, um conjunto de canetas coloridas, que antes custava R$ 30, teve um acréscimo de 10% no seu preço. Então ficou mais caro, né? Por quanto esse conjunto de canetas está sendo vendido? Então pensei, com certeza o resultado que a gente vai achar vai ter que ser maior do que R$ 30, né? Porque ficou mais caro. E ficou quanto mais caro? 10%. Então vou dar um tempinho aí para você descobrir quanto que vale 10% dos R$ 30 e qual o valor que será pago agora que o conjunto de canetas ficou mais caro. Tá? Vai um tempinho aí para você. E aí, vamos ver quanto que encareceu esse conjunto de canetas? Então veja lá, a gente vai precisar calcular quanto que é 10% dos R$ 30. Esse aqui eu vou resolver das 3 maneiras diferentes que eu tinha mostrado para vocês no início da aula, usando fração, usando decimal e usando raciocínio proporcional.
Você não precisa ter essas 3 maneiras registradas aí no seu caderno, tá? Pode ter registrado apenas o raciocínio que você teve. E a gente confere se chegou no mesmo resultado. Então, vamos lá. Vou usar a fração primeiro. 10% é a mesma coisa que 10 centésimos. Mas 10 centésimos eu posso simplificar. É a mesma coisa que 1/10. Então, basta eu calcular quanto que é 1/10 dos R$30. Então, os R$30 dividido em 10 partes e pego uma dessas partes. Então, vamos lá. R$30 dividido em 10 daria R$3. Pegando uma única parte, né, de R$3. Então, quer dizer que o conjunto de canetas agora está R$3 mais caro. O acréscimo foi de R$3. E somando com o preço inicial que a gente tinha, era R$30, mais o acréscimo, agora esse conjunto de canetas está custando R$33. Você chegou nesse resultado aí também? Então vamos ver se usando outras estratégias a gente também chega no 33. Vamos lá. Se ao invés de fração, eu optasse por usar número decimal, né, usando vírgula, o meu 10% é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10. Né? Como o zero no final não vai fazer diferença, não vai alterar o valor, eu vou deixar só 0,1. Daí, basta a gente multiplicar esse 0,1 pelo preço inicial, lá que era os R$30. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, e eu tinha apenas uma ordem decimal, né? Apenas uma casa após a vírgula. Então, na minha resposta, minha vírgula vai aqui. Então, também chegamos que o acréscimo foi de R$3. Portanto, somando esses R$3 com o preço inicial do conjunto de canetas, que era 30, agora ele está custando R$33. Então, deu certo. As duas estratégias diferentes me conduziram à mesma resposta. E ainda, se eu fizesse utilizando o raciocínio proporcional, como ficaria? 100% é o meu total, né? Que era os R$30 que estava custando. Para eu descobrir quanto que é 10%, basta eu dividir por 10. Né? 100% dividido por 10 vai dar 10%. E R$30 dividido por 10 vai dar R$3. Então, também encontramos aqui o acréscimo de R$3 no preço das canetas. Né? Somando com o preço inicial, também chega nos R$33. Certinho? Espero que você tenha chegado nesse resultado também. Vamos agora para a nossa terceira proposta, que foi retirada de um processo seletivo do Instituto Federal de Santa Catarina. Veja lá o que diz. Uma escola decidiu realizar uma pesquisa entre seus alunos para determinar a porcentagem de leitores e também descobrir quais tipos de livros os alunos preferiam ler. A partir do resultado dessa pesquisa, obteve-se o seguinte gráfico. Então, vamos ver o gráfico lá. Ó. Os tipos de livro preferidos pelos alunos. Aqui a gente já vê, né, que tem uma maior preferência pelos livros de romance, né? É onde a coluna aqui está maior. E o que tem menor preferência entre os estudantes lá é de terror, né? Apenas 3% gostam de ler livros de terror. E aí, com base nos dados representados no gráfico, considerando-se que essa pesquisa foi realizada com 1.200 alunos e que cada aluno somente poderia escolher uma das opções, responda. Então, vamos ver. Deixei anotadinho ali em cima o total de alunos que respondeu a pesquisa, que foi 1.200. E sobre esse gráfico, as duas perguntas para a gente responder. Quantos alunos responderam que leem romance? E quantos alunos responderam que leem humor? Então, vejam certinho lá no gráfico, cuidado para não se confundirem, tá? Veja lá, romance, qual é a porcentagem, humor, qual é a porcentagem, e diga aí para mim, quantos alunos que preferem cada uma dessas leituras, né? Desses gêneros de texto. Vai um tempinho aí para você e logo a gente retorna.
E aí, vamos ver quantos alunos preferem cada um desses tipos de leitura? Vamos ver. A pergunta da letra A era sobre os que preferem ler romance. No gráfico, a informação que a gente tinha é que 31% leem livros de romance. E o total de alunos que tinham respondido essa pesquisa era 1.200. Né? Então, vou ter que calcular quanto que é 31% de 1.200. Aqui, eu escolhi resolver usando fração. A sua resolução não precisa ser igual à minha. Você pode ter utilizado a sua estratégia, tá bom? Então, usando fração, 31% é a mesma coisa que 31 centésimos. Então, vou ter que calcular quanto que é 31 centésimos dos meus 1.200 alunos. Então, vou pegar esse 1.200, dividir em 100 partes iguais e pegar 31 dessas partes. Então, fazendo lá a divisão. Por que eu já coloquei ali direto? 1.200 dividido por 100 dá 12. Vocês se lembram de uma aula com a professora Adriana, em que vocês viram multiplicações e divisões por 10, por 100, por 1.000? Tinha uma relação com a quantidade de zeros que aparecia no número? Então, usando essa relação, se a gente tirar os 2 zeros daqui e os 2 zeros daqui, eu vou ficar com 12 dividido por 1, que é o próprio 12. Né? Ou se eu não pensar assim, mas se eu pensar no próprio número 100, para chegar no 1.200, eu vou precisar de 12 vezes o número 100. Então, tá aqui a minha divisão. Mas não bastava dividir por 100, né? Porque eu queria 31%. Então, vou ter que pegar esse resultado e multiplicar por 31. Então, fazendo lá, 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, multiplicando 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Somando as duas linhas, 2 mais nada vai dar 2. 1 mais 6 vai dar 7. E 3 mais nada vai continuar o 3. Então, 372 ali foi o resultado. Ou seja, dos 1.200 alunos, 372 leem livros de romance. Tá? E o nosso item B, que falava sobre os que preferem livros de humor. A porcentagem que preferia humor era menor. Então, com certeza, a resposta que a gente vai chegar vai ter que ser menor do que 372. Né? Então, vendo lá, 1.200 alunos, a porcentagem que prefere humor é 9%, então eu vou ter que calcular 9% dos 1.200 alunos. Aqui eu optei por usar número decimal, tá? Você não precisa ter usado número decimal. Talvez tenha feito aqui da mesma maneira do que eu, mas não é obrigatório fazer assim. Então, na forma decimal, o meu 9% é a mesma coisa que 0,09, né? Que é 9 centésimos. Então, basta eu multiplicar essa representação decimal pelo meu total de alunos. Multiplicando lá, 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 0 novamente, 0 de novo. 9 vezes 2, 18. Então, vai o 8 aqui
e 1 vem aqui para cima. E 9 vezes 1, 9, mais esse 1 lá em cima, 10. E para a gente posicionar a vírgula? Aqui eu tinha 2 ordens decimais. Então, na minha resposta, também terei 2 ordens decimais. Então, vai ficar aqui a minha vírgula. Então, a gente chegou ali no resultado que são 108 alunos que leem livros de humor. Esse 00 aqui depois da vírgula, ele não vai fazer diferença, né? Então, não preciso escrever. Basta colocar ali a parte inteira, que é o total de alunos que leem livro de humor. Tá bom? E aí, você conseguiu chegar nesses resultados também? Eu espero que sim. Vamos ver agora a nossa próxima proposta. Veja lá. Fabiano foi comprar material escolar em uma papelaria para aproveitar os descontos anunciados. Os produtos abaixo estavam em promoção com 20% de desconto. Então lá, uma caixa de canetas que custava R$ 8,00, agora está custando R$ 6,40. A caixa de lápis que custava R$ 7,50, agora está custando R$ 6,00. Os lápis de cor, que antes custavam R$ 12,00, agora estão custando R$ 9,60. E os cadernos de R$ 15,00 agora estão sendo vendidos por R$ 12,60. Né? Então, diminuiu ali o preço de todos esses itens ali na papelaria. Né? Era uma promoção. Porém, depois de efetuar vários cálculos, o Fabiano verificou que um dos produtos não apresentava o desconto oferecido. Descubra qual é esse produto. Então, vamos ver. A promoção lá da papelaria falava que estava com desconto de 20%. Mas, segundo os cálculos ali do Fabiano, um desses produtos não está com 20% de desconto. Então, vamos descobrir qual que é. Como que a gente vai fazer isso? Vou analisar primeiro aqui a caixa de canetas, que custava R$ 8,00 e agora está sendo vendida por R$ 6,40. Para eu ver ali o 20% dos meus R$ 8,00, eu sei que o 100% é o meu total, que era o meu preço lá de R$ 8,00. Para eu obter 20%, basta eu dividir por 5, né? Que daí 100% dividido por 5, eu vou obter o meu 20%. E o R$ 8,00 eu vou dividir por 5 também. Mas 8 dividido por 5 não dá um resultado exato, né? Não vai dar um número inteiro, vai ter centavos aí no meio também. Então, vou resolver aqui a minha divisão. 8 dividido por 5. O 5 cabe no 8 apenas uma vez. Então, 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 vai restar 3. Mas agora eu não tenho aqui um próximo algarismo para baixar. Então, e também não vou poder deixar sobrar esse 3 aqui, né? É dinheiro, a gente não pode deixar esse resto ali. Então, agora é o momento que eu acrescento 0 e vou ter que colocar o 0, a minha vírgula aqui no quociente para poder continuar. E vamos lá. Quantas vezes o 5 agora cabe no 30? São 6 vezes, né? 6 vezes 5 dá 30 e não vai sobrar resto. Ou seja, R$ 8,00 dividido em 5 partes daria R$ 1,60. Né? Esse 1,6 não apareceu aqui no resultado esse 0 no final. Mas a gente sabe que ele pode aparecer e não vai alterar o valor. Então, o desconto foi de R$ 1,60. Se eu conferir lá, o preço inicial, que era R$ 8,00, menos o desconto. Vamos ver se vai dar o valor que está sendo vendido lá na oferta. De R$ 8,00, se eu tirar 1, já vai me sobrar R$ 7,00. E tirando mais 60 centavos ainda, vai dar R$ 6,40. É esse o preço que está lá? Sim, né? Então aqui deu certinho, está sendo vendido com 20% de desconto a caixa de canetas. Você observou que eu resolvi aqui utilizando o raciocínio proporcional? Porque pareceu uma estratégia mais simples para mim. Para os próximos itens lá da papelaria que estão em ofertas, você pode resolver utilizando a sua estratégia, tá bom? Então, a gente está procurando qual produto que não está com 20% de desconto.
As canetas a gente já viu, o desconto tá certinho, tá conforme o valor anunciado. E agora então é com você. Tirei a caneta que a gente já resolveu e desses outros 3 produtos. Pense aí, elabore sua estratégia e veja qual deles que não está com 20% de desconto e a gente já volta. E aí, vamos ver qual desses produtos que não está com o desconto oferecido? Então agora vamos analisar a caixa de lápis. Dizia lá no cartaz que de R$ 7,50 estava sendo vendido por R$ 6.
Eu vou resolver aqui também utilizando o raciocínio proporcional. Você pode ter resolvido de outro jeito, tá bom? 100% é o meu total, né? O preço inicial lá de R$ 7,50. Mas o desconto era de 20%. Então, para de 100 eu chegar no 20%, eu vou dividir por 5. E aqui, R$ 7,50 dividido por 5, como que vai ficar isso? Vou montar ali a minha divisão. Porém, aqui eu tenho 2 ordens após a vírgula. E aqui eu nem tenho vírgula, né? Só tenho 5 inteiros. Então, antes de começar a fazer a divisão, eu vou precisar organizar as ordens para que eles fiquem com a mesma quantidade de ordens decimais. Então, para não alterar o valor, quem que eu posso acrescentar ali? É o 0. Né? Então, aqui no 5, se eu acrescentar vírgula 00, eu não altero o valor, continua sendo 5 inteiros. E daí eu fico com 2 ordens decimais e 2 ordens decimais. E agora a gente pode resolver, né? Já que estamos com a mesma ordem, né? São a ordem dos centésimos, a gente pode tirar a vírgula e resolver. 750 dividido por 500. Se eu não tivesse feito antes a parte de igualar as casas decimais, o que iria acontecer? Aqui no quociente iria aparecer exatamente os mesmos números, os mesmos valores. Porém, a vírgula não ia aparecer no lugar correto, tá? Por isso que a gente iguala as casas decimais antes de fazer a divisão. Então, fazendo lá. O 500 cabe no 750, apenas uma vez, né? Então, 750 menos 500, ainda vai me restar 250. Só que agora, eu não tenho aqui um próximo algarismo para baixar. Então, no momento que eu acrescento o primeiro zero aqui no cálculo, eu coloco a minha vírgula aqui também no quociente. E continuando, agora eu tenho que ver quantas vezes o 500 cabe no 2.500, que é 5 vezes. Né? Se eu pensasse só no 5, 5 vezes 5 é 25. Como eu tenho esses 2 zeros no final, vai formar 2.500. E agora, não sobrou resto. Então, o que é esse 1,5 aqui? É o desconto, né, de R$ 1,50. Então, analisando lá o que a gente tinha. R$ 7,50 menos R$ 1,50 vai dar exatamente os meus R$ 6, né, que é o preço que está sendo vendido. Então, o desconto da caixa de lápis também está correto, está conforme o valor anunciado. O desconto a gente acabou de conferir que é exatamente 20%. Então, vamos ver também o próximo produto, que era a caixa de lápis de cor, que de R$ 12, agora na oferta está por R$ 9,60. Então, utilizando o raciocínio proporcional novamente, se eu dividir o 100% em 5 partes, eu vou obter o meu 20%, que é o valor que foi anunciado do desconto. E aqui, R$ 12 dividido por 5. Também não vai dar um resultado exato, né? Vou ter centavos ali. Então, fazendo a minha divisão. Aqui eu não tenho ordens decimais em nenhum dos números, nem no dividendo e nem no divisor. Então, já posso começar direto, só tenho os números inteiros ali. O 5 cabe no 12, 2 vezes. 2 vezes 5 é 10. Então, 12 menos 10 vai sobrar ali 2. Mas como a gente está trabalhando com dinheiro, não vai poder sobrar esse resto aqui. Então, eu vou acrescentar o 0. E o momento que eu acrescento 0, eu coloco a vírgula também. E agora, o 5 cabe no 20. Quantas vezes? 4. 4 vezes 5 dá exatamente 20 e não sobra resto. Então, a gente já tem aqui do resultado que o desconto da caixa de lápis deve ser R$ 2,40 se tiver com os 20% de desconto. Então, vendo lá, R$ 12 menos R$ 2,40. De R$ 12, se eu tirar 2, já vai me dar R$ 10. E de R$ 10, eu ainda vou ter que tirar 40 centavos, que vai me resultar em
R$ 9,60. E é o preço, né, que estava lá, ó. Então, de R$ 12 está por R$ 9,60. Então, o desconto ali da caixa de lápis de cor também está correta. Então, o que falta a gente analisar são os cadernos. Se o desconto vai ser de 20% ou se o Fabiano se equivocou nos seus cálculos e a porcentagem estava correta em todos os produtos. Então, usando novamente o raciocínio proporcional. 100% dividido por 5, eu vou ter o meu 20%. E o preço do caderno, eu também vou ter que dividir por 5. Mas agora a divisão é exata, né? Então, R$ 15 dividido por 5 vai me dar R$ 3. Nem precisava ter colocado aqui, né? A gente poderia ter feito mentalmente. Analisando lá, então, R$ 15 que era o valor anunciado, menos os R$ 3 do desconto vai me dar R$ 12. Opa, o caderno não está sendo vendido por R$ 12, né? Tem 60 centavos a mais ali naquele preço. Então, aqui que está o produto que está com a porcentagem incorreta, né? O desconto que ele deu aqui foi menor do que R$ 3. Então, esse desconto quer dizer que foi menor do que 20%. Então, não foi o desconto anunciado. Certinho? E agora, o que vimos na aula de hoje? Nós relembramos as relações entre fração, número decimal e porcentagem, resolvemos problemas envolvendo porcentagens e também calculamos porcentagens utilizando diferentes estratégias, né? Seja raciocínio proporcional, fração, número decimal ou alguma outra que você tenha elaborado aí. Tá bom? Então, espero que você tenha aprendido, que tenha compreendido um pouco mais sobre esse assunto. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!